E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre a economia açucareira. Então você costuma adoçar o seu café ou o seu suco? Alguma vez você já se perguntou por quais processos passa o açúcar até chegar à mesa da sua casa? Nessa aula vamos conversar sobre como começou a produção de açúcar aqui no Brasil. Então durante os primeiros séculos de colonização, muitas atividades econômicas foram praticadas na América Portuguesa. Porém, foi o açúcar que se tornou o produto mais lucrativo para a coroa e também para os comerciantes portugueses. A opção pelo açúcar, ela tinha várias explicações, porque Portugal já tinha experiência com a produção açucareira em suas ilhas do Oceano Atlântico e tinha banqueiros e grupos de comerciantes europeus que podia financiar o início do cultivo e depois comercializar o produto na Europa. Além disso, havia também a colônia americana, que possui ali um solo interessante e clima super adequado para esse tipo de cultivo. E na faixa litorânea do Nordeste, a produção de açúcar ela apresentou os melhores resultados, especialmente em Pernambuco e também na Bahia. Essas duas capitanias elas foram favorecidas pela maior proximidade com a metrópole, porque tinha mais contato, pela disponibilidade de terras com um bom solo e pela existência de rios navegáveis que facilitavam o transporte do açúcar. Porém, no início, a empresa açucareira ela não se sustentava sozinha. E então outras atividades, como por exemplo a produção de alimentos, a criação de gado bovino e vários serviços artesanais se desenvolveram para atender às suas necessidades, porque como eu comentei, só o açúcar nesse início não bastava. Então, quando as capitanias hereditárias elas foram introduzidas no Brasil, a coroa ela colocou como responsável os donatários de distribuir aos colonos as Seis Marias, que seriam lotes de terras que deveriam ser explorados economicamente. Essas Seis Marias ocupavam grandes áreas chamadas de latifúndios. Quando o detentor da Seis Maria ele não tinha condições de aproveitar totalmente aquela terra, ele podia ceder a alguém o direito do uso dessa terra ou parte dela, recebendo em troca uma parte da produção ou uma quantia em dinheiro. Esse sistema de ceder parte da terra ele ficou conhecido como arrendamento. Mas um ponto interessante é que poucos fazendeiros contavam com os recursos próprios para montar uma plantação de cana e arcar com os custos da instalação do equipamento utilizado na fabricação do açúcar, e por isso a atividade açucareira ela esteve desde o início associada a financistas europeus, principalmente flamengos e holandeses. Então esses financistas eles emprestavam dinheiro para o funcionamento ali da empresa açucareira, ajudando, por exemplo, na compra e na manutenção de maquinário, na compra de escravos e também no aumento da área de cultivo. Agora falando sobre a produção açucareira, ela acontecia nos engenhos. Esse engenho ele era composto pela lavoura canavieira, pelas instalações onde a cana era transformada em açúcar e pelas moradias de proprietários e trabalhadores. Grande parte dos engenhos também contavam com uma capela onde se realizavam ali missas, casamentos e festividades previstas no calendário da igreja. E quanto à produção do açúcar, ela se realizava em várias etapas. Então, após a colheita, a cana ela era levada às moendas, onde ela era moída em cilindros de madeira para extrair o caldo. E essa moagem ela podia ser feita com o uso da força da água ou pela tração animal e também pela força do ser humano. Obviamente, o ser humano escravizado. E sob a supervisão do mestre de açúcar, o caldo ele era cozido até virar ali o melaço, e este melaço era depositado em formas de barro e depois o produto era exposto a sol por 20 dias, era pesado, empacotado, claro, é enviado para a Europa. Então o engenho, além dele ser o coração da produção açucareira, ele era espaço de convívio social e trocas culturais, de escravidão e resistência, de trabalho e festividades. Então o engenho colonial, ele reunia senhores escravizados, lavradores de canas, sacerdotes e diferentes tipos de trabalhadores livres, e também esse engenho, ele deu forma em grande parte a sociedade da América Portuguesa. E também, é claro, o Brasil de hoje, em muitos aspectos, ele é herdeiro dessa sociedade. Então, agora que já conversamos sobre todos esses detalhes, vamos falar sobre os principais grupos sociais do engenho, que eu acabei de comentar sobre eles, e também vamos falar sobre as suas tarefas na economia açucareira. Vamos começar falando sobre os senhores de engenho. Os proprietários do engenho, eles eram chamados de senhores de engenho, e eles possuíam grandes riquezas, terras,
e escravos e também representavam o poder máximo no engenho. E no seu dia a dia, eles se ocupavam com a administração da propriedade, com o comércio de açúcar, de rebanhos e de escravos e com o pagamento dos trabalhadores livres. Agora falando sobre os lavradores, a instalação de um engenho exigia um alto investimento que nem todo produtor tinha as condições de assumir. Então os produtores de cana que não possuíam engenho, eles eram chamados de lavradores de cana. Eles se dividiam basicamente em duas categorias: lavradores proprietários e arrendatários. Os lavradores proprietários, eles cultivavam a cana em suas próprias terras e moíam a cana em um engenho de acordo com as condições ali acertadas com o dono desse engenho. Já os arrendatários, eles plantavam a cana na terra de um proprietário, ou seja, a terra não era sua, e ele também era meio que obrigado, na maior parte das vezes, a fazer todo esse processo de moer a cana no engenho deste mesmo proprietário. E também por usar a terra e as instalações do engenho, esse arrendatário ele entregava ao proprietário metade ou a terça parte do que foi produzido naquele espaço. Esse grupo social dos lavradores ele teve muita importância na sociedade açucareira, tanto que no século XVII havia em média 5 lavradores de cana para cada engenho na colônia. E entre os lavradores de cana era possível encontrar desde indivíduos humildes que possuíam 2 ou 3 escravos, até produtores prósperos, donos de 20 a 30 escravos, ligados muitas vezes ao comércio açucareiro e também à política. Agora falando sobre os trabalhadores especializados, em todas as etapas da produção de açúcar havia a presença massiva de escravos, mas também havia o trabalho de homens livres, que realizavam ali diversas tarefas especializadas, como por exemplo o feitor do eito. Ele escolhia ali as terras para o plantio e o tipo de cana que seria utilizado naquela lavoura, além, é claro, de determinar os momentos adequados para o cultivo e também para a colheita. Já o feitor da moenda, ele recebia os feixes de cana e controlava a produção do caldo. Acima dele estava o feitor-mor, que controlava o trabalho dos escravos e garantia o bom estado dos equipamentos utilizados. Além disso, tinha um mestre de açúcar. Ele garantia ali a qualidade do produto final, ele definia o momento em que o melaço estava pronto para ser retirado do fogo. Além disso, tinha outros trabalhadores, como por exemplo o purgador, que administrava o processo de clareamento do açúcar. Então, enfim, esses trabalhadores eles tinham um conhecimento de procedimentos indispensáveis para a produção do açúcar e recebiam um pagamento pelas tarefas que eles executavam, ou seja, eles eram de fato trabalhadores livres, que recebiam ali um pagamento por todo esse serviço prestado. Agora, quase finalizando essa nossa aula, vamos falar sobre os escravizados. Esses escravizados, de origem africana, eles realizavam a maior parte das atividades do engenho. Então, além de participar da produção de açúcar, eles trabalhavam, por exemplo, como marceneiros, barqueiros, ferreiros e pedreiros. As escravizadas, além do trabalho no eito, como eu já comentei, elas também realizavam uma série de atividades domésticas para os senhores de engenho. E claro, como vocês já sabem, a vida do escravizado de origem africana ficou marcada pela violência. Então a retirada forçada da sua terra natal, os trabalhos pesados e insalubres, a alimentação precária, os castigos físicos e a degradação das famílias foram os traços mais marcantes dessa escravidão africana aqui na América Portuguesa. Então agora que finalizamos esse assunto sobre os escravizados, vamos falar sobre a Casa Grande. Essa Casa Grande era a residência dos senhores de engenho, o centro administrativo e religioso dessa propriedade. As primeiras construções com paredes de barros e tetos de sapé ou folhas ali de palmeira tornaram-se depois mais sólidas com alicerces em pedra e telhados de barro. As casas elas podiam ser térreas, mas de modo geral, as que eram sobrados, elas eram mais apreciadas, elas eram mais interessantes para esses senhores. Essas residências elas contavam com muitos cômodos, até ali o século XVIII, embora fossem muito espaçosas, elas eram raramente luxuosas. Em geral, elas tinham poucos móveis e objetos decorativos. Atenção especial era dada ao oratório doméstico, ou a capela, onde ficavam ali as imagens dos santos, que era de devoção daquela família, e em alguns engenhos a capela ocupava um prédio próprio. Porém, o mais comum era ser integrada à Casa Grande, ou seja, junto à Casa Grande. Então agora que finalizamos essa parte, vamos falar sobre a senzala. Os escravos habitavam a senzala, que podia ser construída pelo senhor ou pelos próprios escravizados. As construções erguidas pelo senhor eram geralmente grandes pavilhões térreos retangulares, divididos em cubículos destinados a casais
ou a indivíduos solteiros. Já as moradias construídas pelos escravos eram bastante precárias e destinadas a abrigar uma família. E por fim, falando sobre a refeição dos escravizados, elas eram porções à base de farinha de mandioca e alguns pedaços de carne seca ou peixe. E eles também recebiam uma vez por ano 2 camisas e saias ou calças. Então essa foi a nossa aula sobre a economia açucareira. Eu espero que vocês tenham entendido todos esses detalhes sobre a produção do açúcar, o engenho, os trabalhadores livres e os escravizados. E até a próxima aula!